Queridos companheiros nessa caminhada pela Bíblia em 2025, estou no Japão, no penúltimo dia nesse país, onde aprendi a amar a igreja, amar os irmãos, tempo maravilhoso de comunhão, de ministração. Amanhã partiremos do país e voltaremos ao Brasil. E nessas leituras diárias, nós terminamos Deuteronômio, na segunda-feira passada, dia 10 de março, e estamos lendo Josué. Deuteronômio termina os livros de Moisés. E é impressionante ver, no fim de Deuteronômio, como Deus é poeta. Deus é poeta. Ele escreveu aquele cântico que Moisés e Josué cantaram, que prevê toda a história de Israel até o fim, onde Deus vai julgar as nações que foram contra Israel e vai fazer expiação pela sua terra. Deus é poeta, ele compõe músicas, ele usa rimas e poesia e tanta coisa maravilhosa. E aí nós vemos com a morte de Moisés, que Deus repete muitas vezes: Moisés, servo do Senhor. E depois nós vamos ver em Hebreus 3, que fala que Jesus era filho e Moisés era servo. E nós vemos também no fim de Deuteronômio, fala que nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés. Isso foi quando o Deuteronômio foi escrito, porque Deus tinha falado com Moisés que ia levantar um profeta como ele. E com a vinda de Jesus nós temos um profeta como Moisés, só que como filho e não como servo, como explica tão bem em Hebreus. E é interessante notar que Deus fala tanto com Josué para ter bom ânimo, para ficar animado, para ter coragem, para não ficar desanimado. E Raabe, a meretriz, onde os espias foram, falou que o ânimo do povo de Canaã derreteu, o coração deles virou água. Perderam todo o ânimo ao saber da vitória de Israel sobre Sion e Og, que aliás essa vitória sobre esses dois reis do outro lado do Jordão, com o tempo de Moisés ainda, foi o start, foi o gatilho, foi o começo da vitória de Deus sobre todos os países de Canaã. E é contado nos Salmos, né? Os Salmos falam sobre Sion e sobre Og, que era um dos últimos gigantes. Então Deus fala para o Josué ficar animado, e fala muitas vezes para ele ficar animado, e acabou com o ânimo dos cananeus. E pensa bem comigo, os espias que falaram mal da terra, eles não eram loucos. Eles estavam dizendo que Israel não era páreo, Israel não tinha chance de vencer aquelas cidades muradas até o céu. Não tinha chance. E isso era bom senso, tipo assim, não funciona, não vai dar certo. Eles só não estavam lembrando que Deus fez do Egito, que não ia dar certo Israel sair do Egito, um dos maiores impérios daquela época. Eles não estavam lembrando das promessas de Deus, eles não estavam considerando outras coisas, mas eles estavam considerando o bom senso. Fomos lá e vimos, a terra é boa, mas tem muros altos até o céu, e tem gigantes, e nós não vamos conseguir. Então, assim, uma coisa que a gente precisa pensar um pouco, vamos pensar sobre muros. Quando Israel cercou Jericó 7 vezes, aqueles muros não valeram nada, caíram. Confiar em muros não adianta. Se Deus não estiver conosco, muro não protege. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter boa fama, não adianta nada. Se esses muros que você confia cair, acabou. Então muro não adianta, ser gigante não adianta. Se Deus está conosco, a vitória é dele. E se Deus não está conosco, a vitória é do inimigo. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. E nós vemos que sempre nas horas de celebração, de vitória, de alegria, quando estava inaugurando o tabernáculo e todo mundo alegre, fogo caiu do céu, e glória do Senhor encheu o tabernáculo, aí morrem 2 filhos de Arão, porque ficam animados e nesse ânimo cometem erros mortais. E quando Jericó foi vencido, mais uma vez o bom senso veio e falou assim: não, é uma cidade pequenininha,
Não manda todo mundo não, manda só 2, 3 mil pessoas. E o que aconteceu? Foram derrotados. E o ânimo de Josué foi, ó, lá para baixo. Até que Deus falou assim, não, para de orar. Para de clamar, para de reclamar. Tem pecado, e com pecado eu não vou com vocês. E um povo pequenininho pode vencer vocês. O bom senso não adianta. A lógica não adianta. O que adianta é Deus estar conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a favor de Israel, quem será contra Israel? E aí, quando exterminaram esse mal, porque o ânimo era muito grande, não consultaram o Senhor, acharam que Ai era uma cidade pequenininha, manda só 2 ou 3 mil e sai derrotado. E sair derrotado com aquele tanto de gente inimiga lá, era um sinal de reversão das fortunas. Seria terrível. E Josué falou, por que nós não ficamos do outro lado? É tudo raciocínio normal, natural. E Deus falou, não, extermina o mal e eu vou estar com vocês. Lembra que em Atos, né, teve aquele ânimo de todo mundo vendendo seus bens, e Ananias e Safira pecaram e morreram. Então, nas horas de maior vitória, nós temos os maiores perigos. E mais uma vez também, quando os gibeonitas vieram, fizeram aliança com eles, juraram para eles, acreditaram na palavra deles, parecia tudo lógico, né? O pão era velho, a roupa rasgada, não consultaram o Senhor. Eu acho que o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos não confiar só no bom senso, não confiar só na lógica, nas possibilidades naturais. Nós precisamos saber se Deus está conosco ou não. E para isso precisamos consultar Ele. E se não consultamos Ele, nós vamos pagar o preço, vai ser sério. Então vamos, na hora da derrota, na hora da vitória, na hora da celebração, na hora da tristeza e lamentação, vamos consultar o Senhor, vamos perguntar para Ele a sua vontade e vamos entender que se Deus está conosco, podemos ter bom ânimo e o inimigo vai perder o ânimo e Deus vai nos dar a vitória. Uma outra coisa interessante que eu pensei hoje, ao ler a leitura de hoje, em Josué, fala sobre aqueles limites da terra, um monte de nomes de cidade, a gente não sabe nada, não entende nada disso aí, mas fala sobre um dos referenciais da terra, os referenciais geográficos, era a pedra de Boã, filho de Ruben. E eu pensei assim, o que aconteceu com essa pedra? Por que ela se tornou um referencial? E aí eu fiquei pensando, Abraão, Isaac e Jacó e seus filhos peregrinaram nessa terra 400 anos antes. Eles não ganharam nada, eles não tomaram posse, mas eles peregrinaram. Eles andaram numa terra que não era deles, mas baseada na promessa de Deus. E isso é quase como se dá um direito legal. E Deus falou assim, não vou dar a terra para vocês agora, porque o pecado dos cananeus não atingiu o limite. Eu não posso destruir eles, eu não posso ordenar para matar todos eles. Eu preciso esperar que o pecado deles vai chegar a tal ponto onde a civilização é tão corrupta que não pode sobrar nada, tem que exterminar. Então o pecado dos cananeus tem que subir. Mas eu fiquei pensando, nós hoje também não entramos na nossa herança. Nós temos o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. Mas nós temos que passear usando esse penhor. Nós temos que ser peregrinos, como Abraão, Isaac e Jacó foram, como Ruben, filho de Jacó foi, talvez Boã, não sabemos o que aconteceu, mas virou um referencial. 400 anos depois ainda temos essa pedra de Boã, que é um referencial geográfico. Então nós precisamos passear na terra antes de tomar posse dela. Nós precisamos usar os dons do Espírito Santo e o poder do mundo vindouro agora, como peregrinos nesse mundo, ainda sem tomar posse da terra, quando virá a nossa herança permanente, total, mas nós precisamos andar, pisar na terra, e aí nos dá um direito legal de possuir as promessas de Deus no fim. Então são essas algumas das lições que eu tirei dessas leituras, estou sendo muito edificado, muito abençoado ao ler, né? E outro detalhe assim, pequeno, assim, Gaza, quem não ouviu falar de Gaza na notícia hoje?
Gaza eles não tomaram, é a terra dos filisteus, é a terra de tinha Golias e os gigantes, sabe? E até hoje Gaza é um problema para Israel. Então nós vemos assim como notícias antigas e notícias atuais são relevantes. Que Deus abençoe a sua leitura desse restante do livro de Josué e que continuemos caminhando pela Bíblia, ouvindo de Deus, tirando lições para nossas vidas, sentindo a sua presença. Acho que um último detalhe que eu queria falar com vocês. Moisés não tinha que ficar lendo o livro da lei noite e dia, meditando, não. Porque ele falava com Deus, o originador da lei. Então ele não tinha que ficar falando. Ele não tinha que ficar lendo. Mas depois dele, o primeiro depois dele é Josué. E o que Deus fala com Josué? Leia o livro da lei e medita nele dia e noite para ser bem sucedido em tudo que você vai fazer. Então nós temos essa ordem de Deus, nessa caminhada pela Bíblia, para nós lermos a palavra de Deus e meditarmos e pensarmos e interagirmos. E aí nós seremos bem-aventurados em tudo que nós pusermos nas nossas mãos. Que Deus abençoe você na sua leitura da sua santa palavra, que o Espírito Santo fale ao seu coração.